Olá pessoal, aqui na Bíblia do Mário Quintana, eu peguei esse livro de Quintana, assim, que reúne toda a poesia dele, e acabo de ler aqui, ó. Opinião. Quando deis opinião, nunca deixes de escrever a data, diz o poeta. E realmente a gente muda muito de opinião, não é? Às vezes nós não temos todas as informações que nós deveríamos ter para emitirmos uma opinião. Então as nossas opiniões devem ser datadas. Porque depois a gente diz, não, eu disse isso lá em 1995. De 95 para 2000, são passados 25 anos, e eu aprendi, eu vi que não era aquilo, tal, para você se justificar. Claro, tem umas coisas que não vai mudar, não mudam, né? Lei da gravidez, digo, da gravidade, não mudou. Desde que foi que o Newton, Isaac Newton, batizou esse movimento de um corpo, a gente soltar um corpo e ele cair, chamou isso de lei da gravidade, não mudou. Até agora os livros continuam caindo. Isso já vinha bem antes dele existir, claro, isso é alguém já tinha, milhares de pessoas já tinham observado isso, mas não tinham colocado o nome, então a coisa estava no caos. O caos só existe, na verdade, aquela história de caos que a gente lê muito, no princípio era o caos, tal. Esse princípio era quando as coisas não eram nomeadas. O caos deixou de existir, ou deixa de existir quando as coisas são nomeadas, quando as coisas recebem um nome, quando as coisas são identificadas. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Por causa da opinião, né? Eu estava falando sobre a opinião. O governo atual, estamos em 2020, o governo atual acaba de recriar um ministério, o Ministério das Comunicações, e entregar para um deputado genro de um tal de Silvio Santos. Tal, por que eu digo Silvio Santos? Silvio Santos engana todo mundo há muitos anos. Esse cara é um das piores pessoas que existe no país, talvez seja Silvio Santos. Engana as pessoas e as pessoas ainda o aplaudem. Ele e mais os outros aí conseguem tirar dinheiro de miserável. E eu tenho dois exemplos, eu lembrei disso porque uma amiga, colega de trabalho, a Ethel Camargo, disse que o Silvio Santos enganou a avó dela com aquele negócio do carnê do baú. E eu lembro, eu tinha um irmão, o Ademir, falecido, uma vez me procurou que ele comprava aquele título de capitalização do Silvio Santos. E pelas contas dele, ele tinha preenchido lá as condições para se aposentar. Ele queria então se aposentar a partir dos pagamentos que ele tinha feito. Aí a gente foi procurar isso, a empresa mostrar para eles que ele tinha pago, por exemplo, 20 anos ele contribuiu, vamos dizer, 20 anos, não lembro a data certa, o tempo certo, mas vamos dizer que contribuiu 10 anos, já tinha direito à aposentadoria lá. Aí a gente foi lá e eles disseram, não, mas se vocês olharem, ele pagou aqui, esse cartão, como é aquele carnê, esse carnê aqui é número 100, aí ele pagou outro carnê, número 50, esse outro carnê já é 49, esse outro é... Naquela época ainda não estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor, né? Aquele inferno. Daí eu disse para ele, olha, só você foi enganado. E ficou isso, né? E agora eu vejo esse camarada aí, faliu aquele banco, né? Banco Pan-Americano, aí o governo do PT, sem vergonhamente, como fez em várias coisas, ajudou ele, comprou, mandou a Caixa comprar o banco dele, o banco falido, ele jogou a culpa toda na costa de um outro lá, de um funcionário dele, etc. e tal. Então acaba de ser recriado o Ministério das Comunicações para ser dado a esse camarada através ou por intermédio do genro dele. Aí o governo mata 2 coelhos com uma cajadada só. Esse genro dele, além de ser genro dele, do Silvio Santos, é deputado federal, faz parte daquele bloco conhecido Achacadores, ou digo, Centrão, do bloco conhecido como Centrão.
Então foi dado para ele esse ministério. O que esse ministério vai fazer? Claro que vai fazer o que geralmente se faz num caso específico como esse, quando se entrega um ministério com uma finalidade. Finalidade é atender esse camarada tal de Silvio Santos, cuja rede de televisão vem cada vez decaindo mais em termos de audiência, vai falir em breve, talvez vá ter uma sobrevida com o dinheiro que o Ministério certamente vai injetar lá em propaganda, etc. e tal, né? Então o Ministério Público tem até que ficar de olho nisso, a sociedade tem que ficar de olho nisso. Então, foi recriado para isso e talvez para fazer a propaganda do governo. O governo atual, a única coisa que ele faz para a sociedade é propaganda, distribuição de fake news, é falar mal de A, B ou C, as coisas mais estapafúrdias para a sociedade é o que esse governo vem fazendo. Aliás, ele só faz isso, né? Uma insignificância. O país não tem uma política de saúde pública, o país não tem uma política indigenista, o país não tem uma política de proteção aos vulneráveis, aos pobres, aos famintos. O país não tem nada, não vem sendo construído nada, nada de infraestrutura, como construção de portos, estradas, indústria pesada para manter o desenvolvimento do país. Nada, nada, nada absolutamente vem sendo feito por esse governo. Mas ele se dá ao desplante de fazer isso. Criar agora, recriando esse ministério, certamente que vai alojar lá nas suas hostes pessoas que trabalham para ele com fake news, né? Com essa distribuição descarada de fake news que o governo mantém. E mantém, a gente vê assim a coisa tão absurda que aquela tal de Sarah Winter é funcionária, eu estava ligado ao ministério daquela louca da Damares, etc e tal. Aquele outro camarada que apareceu lá, querendo bater, afrontando umas enfermeiras, uns profissionais de saúde que protestavam, era funcionário do Ministério que a Damares é titular, não é? São pessoas pagas com dinheiro público para fazer a política, e aquela política mais vil que é a que eles fazem. Mas foi criado um ministério para dar uma sobrevida para o SBT. Fique de olho nisso, nesses acontecimentos, e tire o olho do SBT para que ele falhe mais rápido possível, né? Que não tem nada ali de construtivo, nada que seja digno de uma pessoa assistir. Fica a dica aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau.